Eu nunca pensei que uma simples entrega na madrugada fosse me deixar com medo de dirigir para o resto da vida. Nunca imaginei que eu viria algo capaz de me fazer abandonar a estrada que sustentou minha família por tantos anos. Mas foi naquela noite, na BR-101, que tudo mudou. Ainda lembro do momento em que parei o caminhão no meio da pista, encarando o impossível. Algo me observava no escuro, parado, imóvel, como se esperasse que eu desse o primeiro passo. Mas antes de chegar a esse ponto, tudo começou de forma comum, como qualquer outra viagem de rotina. Eram 2 da manhã, o caminhão carregado, o trajeto longo pela frente e o sono pesando nos olhos. A estrada parecia infinita, um tapete de asfalto cercado por árvores altas e uma escuridão que parecia engolir o horizonte. Eu já havia passado por aquele trecho inúmeras vezes, mas naquela madrugada havia algo no ar que me deixava inquieto. Não era o cansaço, não era o silêncio, era uma sensação estranha, como se alguém me observasse de longe. Segui tentando ignorar esse pressentimento, focado em cumprir o horário. Mas conforme me aproximava do trecho conhecido pelos caminhoneiros como a encruzilhada da BR-101, o ar parecia ficar mais pesado e o desconforto dentro de mim crescia. Eu não sabia explicar, mas sentia que algo me esperava lá adiante e parte de mim queria acelerar e fugir, enquanto outra parte sabia que era tarde demais para voltar. Quando alcancei o trecho conhecido como a encruzilhada, desacelerei instintivamente. O local tinha uma fama estranha entre os motoristas, um ponto da BR-101 onde muitos evitavam passar de madrugada. Diziam que acidentes aconteciam ali sem explicação, que os freios falhavam, que luzes apareciam e desapareciam no meio da pista. Eu nunca acreditei nessas conversas, mas, naquela noite, senti um arrepio diferente, como se algo me alertasse para não seguir adiante. O farol do caminhão iluminava a estrada, mas a neblina parecia viva, se movendo lentamente, engolindo a luz. A encruzilhada era simples, mas havia algo nela que incomodava. 4 caminhos cruzando o nada, cercados por mata fechada e sem um sinal sequer de vida. O relógio marcava 2h47 e a estrada parecia morta. Senti o estômago revirar, uma mistura de inquietação e curiosidade, como se eu estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível. Apertei o volante, respirei fundo e segui adiante, sem imaginar que a partir daquele ponto eu não seria mais o mesmo. Pouco depois de cruzar a encruzilhada, notei algo estranho refletindo no retrovisor. Era como se uma sombra estivesse parada no acostamento, imóvel, observando meu caminhão passar. No primeiro instante, pensei ser algum pedestre perdido ou até outro motorista parado, mas aquela figura não se movia, e quando olhei novamente, ela havia desaparecido. Um calafrio percorreu minha nuca. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço pregando peças, mas havia algo naquela ausência que me incomodava profundamente. O rádio, que até então funcionava perfeitamente, começou a chiar de repente, emitindo um ruído fraco, irregular, como se alguém tentasse sussurrar do outro lado da frequência. Desliguei e segui, mas a sensação de estar sendo seguido se intensificava. Era como se cada curva escondesse alguém me observando. Cada trecho vazio guardasse uma presença silenciosa que me acompanhava sem pressa, como se esperasse o momento certo para se mostrar. Foi então que algo atravessou a pista repentinamente, me obrigando a frear com toda a força. O caminhão derrapou, os pneus deslizaram sobre o asfalto úmido e por um instante achei que fosse sair da estrada. Quando consegui parar, meu coração disparava e minhas mãos tremiam sobre o volante. Respirei fundo e, sem pensar, desci com a lanterna na mão para ver o que era. O ar estava frio e parado, e a luz tremulava enquanto eu iluminava o asfalto. Não havia nada. Nenhum animal, nenhuma pessoa, nem sequer marcas de pegadas. Apenas um cheiro estranho, pesado, como se algo tivesse sido queimado recentemente.
Caminhei alguns metros à frente tentando entender o que tinha visto, mas a estrada parecia mais estreita, mais escura, e o silêncio ali parecia me engolir. Tive a sensação nítida de que algo estava escondido além da neblina, observando cada passo que eu dava, mas não havia nada visível. Voltei para o caminhão tentando disfarçar o medo, sem saber que o que tinha cruzado meu caminho não era algo que eu pudesse compreender. Quando olhei mais atentamente ao redor, percebi que estava parado bem no centro da encruzilhada. E algo ali parecia errado. No chão, ao lado do caminhão, vi restos de velas queimadas, pedaços de pano escuro e marcas circulares, como se alguém tivesse realizado algum tipo de ritual. A poeira misturada com o que parecia ser sangue seco formava desenhos que eu não conseguia decifrar. Aquilo me gelou por dentro. Senti uma vontade quase incontrolável de dar ré e voltar, mas uma sensação estranha me impedia de fazer isso, como se a própria estrada me segurasse. O ar parecia pesado, difícil de respirar, e o tempo parecia não passar. Liguei o caminhão novamente e tentei seguir, evitando olhar pelo retrovisor. Mas quanto mais avançava, mais forte ficava a sensação de que algo estava me acompanhando, como se uma presença invisível tivesse entrado comigo na cabine e se sentado ali, ao meu lado, em silêncio. Eu tentava manter o foco na estrada, mas de repente as luzes do painel começaram a piscar descompassadas e o motor engasgou como se faltasse ar. Os faróis oscilaram por alguns segundos até apagarem de vez, mergulhando tudo em uma escuridão sufocante. Girei a chave várias vezes, mas o caminhão não respondia. Apenas um silêncio pesado dominava o ar. Foi então que percebi algo se movendo lá fora, bem devagar, contornando o veículo. A lanterna estava no banco do passageiro, mas eu não tive coragem de pegá-la. Meus olhos tentavam se adaptar ao breu quando uma sombra atravessou lentamente a frente do para-brisa. Era alta, magra, e os movimentos pareciam quebrados, sem ritmo, como se o corpo dela não obedecesse às leis naturais. Fiquei paralisado, sem respirar, observando aquela figura se afastar e desaparecer ao lado da estrada. Por um instante, acreditei que tudo tinha acabado, até sentir o caminhão balançar levemente, como se algo tivesse subido sobre ele. Peguei coragem e olhei pelo vidro lateral, tentando enxergar algo lá fora, mas o que vi me fez gelar por dentro. No meio da estrada, a poucos metros do caminhão, havia 2 pontos vermelhos flutuando na escuridão. Eram olhos, fixos em mim, imóveis, me encarando com uma intensidade impossível de descrever. Não piscavam, não se moviam, apenas me observavam, como se soubessem exatamente quem eu era e o que eu sentia naquele instante. Tentei me convencer de que era algum reflexo, talvez o farol distante de outro veículo, mas aqueles olhos se moveram de forma lenta e deliberada, descendo até desaparecerem por completo. O silêncio voltou a dominar o ambiente, e o único som que eu conseguia perceber era o da minha própria respiração acelerada. Toquei no painel para ligar o rádio, mas ele acendeu sozinho, soltando um ruído grave que parecia vir de dentro do caminhão. Foi ali que percebi. Eu não estava mais sozinho naquela estrada. De repente, um estrondo seco ecoou sobre a carroceria, como se algo tivesse despencado em cima do caminhão com um peso descomunal. O veículo balançou, e meu corpo reagiu num impulso, travando as mãos no volante enquanto o pavor tomava conta. O som que veio em seguida parecia um arranhar lento, metálico, percorrendo o teto de uma ponta a outra. A cada segundo, o caminhão tremia levemente, como se aquela coisa se arrastasse, procurando uma forma de entrar. Sem pensar, girei a chave novamente, e o motor rugiu de volta à vida num estalo inesperado. Acelerei com tudo, e as rodas patinaram no asfalto antes de ganharem tração. O caminhão disparou,
e por alguns segundos senti que algo se movia junto comigo, acompanhando a velocidade, como se flutuasse ao meu lado. A estrada parecia interminável, e mesmo acelerando o máximo que podia, a sensação era de que aquela presença continuava ali, próxima, observando, esperando o momento certo para se mostrar de novo. A cada quilômetro percorrido, a estrada parecia mais estreita e tortuosa, como se o próprio caminho se dobrasse sobre mim. A neblina engolia o horizonte e a luz dos faróis, mesmo forte, mal iluminavam alguns metros à frente. Eu tentava me convencer de que tudo era fruto do medo, mas o retrovisor insistia em me contradizer. Lá, entre as sombras que dançavam com a fumaça, algo se movia. Uma figura escura, alongada, correndo atrás do caminhão com uma velocidade impossível. Seus movimentos não eram humanos, pareciam distorcidos, como se cada passo quebrasse o próprio corpo e, mesmo assim, ela não parava. Acelerava mais, mas a imagem no espelho continuava lá, se aproximando a cada curva, a cada reta. Era como se a criatura não precisasse do chão para me seguir, como se flutuasse, determinada a me alcançar. E quanto mais eu tentava fugir, mais a estrada parecia repetir os mesmos trechos, me prendendo num ciclo sem fim, até que o medo começou a se transformar em puro desespero. Num instante que pareceu durar uma eternidade, senti o caminhão estremecer como se algo tivesse saltado e batido com força na traseira. O impacto foi tão forte que o veículo quase saiu da pista, e eu lutei para manter o controle. Logo em seguida, um som atravessou o ar. Não era um grito humano, nem o rugido de um animal. Era algo diferente. Um lamento agudo e profundo, como se a própria estrada chorasse. O pavor me dominou por completo, e eu acelerei o máximo que pude, sem ousar olhar pelo retrovisor. O coração martelava no peito, e cada segundo parecia um teste de resistência entre a razão e o desespero. Aquele som continuava ecoando dentro de mim, como se tivesse se alojado na minha cabeça. Foi então que avistei, à distância, uma pequena capela à beira da estrada. A luz fraca que saía da janela parecia a única coisa viva naquele trecho esquecido. Sem pensar duas vezes, freiei bruscamente, saí do caminhão e corri em direção àquele refúgio, acreditando que se eu não entrasse ali, jamais veria o amanhecer. Quando entrei na capela, senti uma estranha sensação de alívio, como se tivesse cruzado uma fronteira invisível entre o medo e a segurança. O ar lá dentro era frio, o chão de pedra parecia antigo, e a luz fraca de algumas velas iluminava o pequeno altar coberto de poeira. Ajoelhei sem pensar, tentando recobrar o fôlego enquanto minhas mãos tremiam sem controle. Do lado de fora, o som dos meus próprios passos havia sido substituído por algo mais lento, ritmado, como se alguém, ou algo, estivesse me procurando. As passadas pararam bem diante da porta, e o silêncio que veio em seguida foi pior que qualquer ruído. Permaneci imóvel, sem coragem de levantar o olhar, até perceber que uma das velas tremulou sozinha, como se uma corrente de ar invisível tivesse atravessado o ambiente. Minutos depois, o peso que pairava no ar pareceu se dissipar. Quando finalmente tive coragem de sair, a estrada estava completamente vazia e o caminhão parecia intacto, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo dizia que aquilo estava longe de ter terminado. Depois daquela noite, nunca mais consegui cruzar a BR-101 sem sentir o mesmo frio na espinha. Tentei seguir com minha rotina, voltar ao trabalho, fingir que nada daquilo havia sido real. Mas bastava o motor do caminhão ligar para aquela lembrança voltar com força, me paralisando. Passei a evitar viagens noturnas, e cada vez que alguém mencionava encruzilhada, eu sentia o estômago se revirar. Dormia mal, acordava suando, com a imagem daqueles olhos vermelhos gravada na mente.
Já me perguntaram várias vezes o que aconteceu de verdade naquela madrugada. Mas é difícil explicar algo que foge de qualquer lógica. Só sei que, desde então, algo parece me acompanhar, como uma sombra que não se desfaz. Às vezes, quando passo próximo daquele trecho durante o dia, sinto a presença de novo. Discreta, paciente, como se esperasse que eu voltasse a encarar a noite. E, no fundo, eu sei que um dia vou ter que voltar àquela encruzilhada, porque o que me encontrou lá ainda não terminou comigo. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.